Boa noite, bom dia, boa tarde. Mais uma vez eu venho aqui para falar sobre mais um assunto fundamental da humanidade, né? Como de costume, eu gosto de me aprofundar em assuntos realmente relevantes. Hoje um dos assuntos que me tocam e que eu venho debater com vocês, e vocês não precisam concordar, é sobre uma invenção que eu tenho observado na minha cidade, aqui, Porto Alegre e Cachoeirinha, que são duas cidades onde eu tenho residência e relação familiar e afetiva. Uma inovação que eu considero, no mínimo, questionável, que é a capa de porta. Capa de porta. Não sei se nos outros estados esse advento decorativo já tinha chegado, mas em Porto Alegre, para mim, me parece ser uma grande novidade. E uma novidade, eu acho que é um pouco lamentável, assim, eu acho que é sinal dos tempos, né? E esse sinal dos tempos é um sinal de pessoas apressadas, pessoas que não saboreiam as coisas, pessoas que fazem as coisas como se essas coisas fossem miojo, né? Coisas instantâneas, coisas meio sem sabor, coisas sem conteúdo nenhum, coisas que eventualmente fazem mal para a saúde mental, para a saúde afetiva, para a saúde da construção das coisas. A capa de porta, para mim, é isso. Eu sou um cara que, deixa eu situar vocês, na minha infância, eu tenho uma relação afetiva com o Natal muito profunda. Eu amo o Natal. Eu acho o Natal muito superior, profundamente superior ao Réveillon. Acho que as famílias, a data de família de verdade é o Natal. E essa questão, quando eu era criança, nós comprávamos pinheiros naturais. Então, compara com 2025, quando uma pessoa compra num site chinês ou nacional uma capa de porta e ela só estica uma capa decorada que parece uma toalha, né, em cima da sua porta. E eu, quando eu era criança, eu ia até um lugar onde uma família cultivava pinheiros o ano inteiro para vender pinheiros ao longo do Natal, né? Nas vésperas do Natal, lá por novembro, começava essa venda de pinheiros. E nós escolhíamos o pinheiro, pagávamos o pinheiro, levávamos o pinheiro até a casa, e não era muito leve. Esse pinheiro tinha, sei lá, mais ou menos 1,20 m, 1,30 m de altura, e decorávamos como manda o figurino, e como manda dentro da minha cabeça, bolinha por bolinha, aquelas bolinhas que não eram de plástico, né? Elas eram um material meio de vidro que se quebravam, e se tu macerasse elas, virava purpurina. Mas o que eu falo é saborear a celebração do Natal, né? Essa construção cultural e religiosa, que em família tem sentido, e que em grupo tem sentido, e que só pode ser saboreada como um bom vinho, ou uma boa refeição, ou uma viagem, ou uma paisagem, com tempo, com capacidade de reflexão e de contemplação, que é uma coisa que as pessoas perderam, né? E as minhas frases são todas encharcadas de juízo de valor, mas nesse caso eu acho que o melhor era de fato o mais antigo, de uma maneira extremamente saudosista, né? Cara, que graça tem tu colocar uma toalha na porta da tua casa com uma foto do Papai Noel? Não tem graça nenhuma. É inaceitável, né? E para construir, mais uma vez eu chamo autores relevantes. Eu vou citar o Charles Dickens, né? Um autor do século XIX, né? Ele faleceu em 1870, é nascido lá por 1810, 1812, um autor do século XIX que disse, agora eu vou ler, hoje eu estou num ambiente que não é o meu estúdio milionário e tecnológico, né? Ele disse: honrarei o Natal em meu coração e tentarei conservá-lo durante o ano todo. Cara, o que ele diz isso, né?
é mais do que uma celebração religiosa, ainda que também seja uma celebração religiosa. E aí a gente pode debater o que é religião, o que é religar-se aos sentimentos de fé, né? Tu não precisa estar exatamente celebrando o aniversário de um Jesus Cristo. E também é um sentimento, é mais do que a coisa, né? É mais do que o evento, é mais do que a data, é um sentimento. Quando tu pendura uma coisa na parede que é pré-pronta, me dá a impressão que dentro da casa do cara daqui a pouco tem uma foto de uma árvore de Natal também, tu entende? Imprime uma foto de uma árvore de Natal, pronto, é Natal. Liga um pisca-pisca numa tomada, se der esse trabalho, e pega lá. Ou manda, ou contrata alguém para montar a árvore de Natal. E para mim isso é tudo menos Natal. É como muitas das coisas photoshopadas do século XXI, que as pessoas querem parecer que gostam de Natal, mas no fundo, na verdade, não gostam de Natal. Elas gostam de parecer que gostam, né? Então é uma edição da realidade. Quando tu não tem tempo de sentar com teu filho e colocar bolinhas na árvore, quando tu não tem tempo de ir a um bazar e comprar uma árvore, quando tu não tem tempo de escolher ou montar ou resgatar de um ano anterior uma guirlanda para colocar na porta da tua árvore de Natal, na tua porta, da tua casa, do teu lar, tu não gosta de Natal. É simples. Tu podia não fazer nada, que dava na mesma. Porque o fundamental disso tudo seria tu juntar a família para esse momento específico, para construir memórias afetivas. Que é isso que fica do Natal. Não o presente caro ou um jantar luxuoso. Não, o que fica da data do Natal é a construção do cardápio da noite de Natal. Da coisa da avó, da coisa da tia, da coisa da mãe, né? O que fica para a noite de Natal, para a data que antecede o Natal, para o mês inteiro de dezembro, é pensar no presente que tu vai dar para o teu familiar. Um presente que tenha sentido e não preço, né? Esse momento de montar, colocar as bolinhas, de colocar as luzinhas, de olhar como tá, isso que fica. E não a data em si. A data não faz, é irrelevante se tu não consegue fazer o resto, né? E outra frase muito fundamental é de Mary Ellen Chase. Ela nasceu 2 anos depois que o Dickens morreu. E também uma autora que ainda tem os pensamentos do século XIX, né, uma autora estadunidense, professora e autora. E a Mary Ellen disse: o Natal, crianças, não é uma data, é um estado de espírito. É um pensamento que combina e corrobora com tudo que eu disse, é um estado de espírito. Se tu não está vibrando o Natal, se tu não está pensando o Natal como um momento de se juntar com a tua família e saborear a presença dessas pessoas, e saborear os momentos com essas pessoas e gerar uma memória afetiva que permaneça para o próximo ano, e como eu disse no vídeo anterior, permaneça para depois que tu te for, não faz sentido existir o Natal, né? E isso eu penso da maioria das pessoas. As pessoas, elas estão fingindo que gostam das coisas, fazendo parecer que gostam das coisas, editando imagens em inteligência artificial ou Photoshop, ou o que quer que seja, e estão esquecendo do fundamental, que é realmente gostar das coisas, saborear as coisas, ter tempo e contemplar, e fazer uma decoração que não seja pré-pronta numa porta. E isso serve para shoppings, serve para cidades, ainda que as memórias afetivas às vezes sejam inventadas. Eu tenho quase certeza que quase todo mundo que está vendo esse vídeo pensa que na década de 80, 90 e começo dos anos 2000, os lugares eram decorados com mais cuidado, com mais riqueza de detalhes, e de fato para gerar encantamento e não cumprir uma tabela de que é dezembro e tem que ser Natal. Não tem que ser Natal. Tem que ser Natal para aquelas pessoas que em seus corações são capazes de celebrar, na verdade, não exatamente o nascimento de um Jesus Cristo religioso ou personagem histórico, mas a presença dos seus
dos familiares, a presença daqueles que o cercam, a presença daqueles que amam e que são amados por vocês, porque isso de fato é o Natal. É uma oportunidade de abrir uma caixa de sentimentos bons que muitas vezes no resto do ano fica fechada e fica empoeirada, assim como as decorações de Natal que a gente resgata para esse final de ano e para montar em família. Então, assim, não sejam as pessoas da capa da porta. Decorem a casa de verdade e olhem para as suas famílias de verdade e sejam de verdade pessoas que gostam das coisas, não só do Natal, mas das festividades e das presenças. Isso é o que vale. Então tá? Valeu, Natalina.